Olá, começa agora mais um Educador em Entrevista. Hoje nós vamos falar um pouquinho de segurança da informação aqui na companhia do Braulino Neto. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Obrigado, boa tarde, um prazer. Obrigado pelo convite. A gente poder falar de um assunto aí bem relevante, né? Vamos começar falando da especialização em segurança da informação, né? As pessoas às vezes falam da carreira na área tecnológica, de informática, mas a gente fala pouco da área de segurança e do profissional de segurança da informação. É verdade. Não existe um curso. Hoje existe mais cursos, né, específicos de segurança, mas não existe uma faculdade, né, de segurança da informação, porque a base da segurança é a infraestrutura, um pouco de programação. Mas realmente hoje está se tornando um tema mais relevante, que os jovens têm buscado mais para estudar. Mas ainda assim é um conjunto de especialidades, um conjunto de disciplinas que precisam ser buscadas juntas para ter a segurança, porque a segurança está desde a infraestrutura, no data center, uma conectividade de uma rede de internet, na forma que você programa, que você desenvolve um software. Então, a segurança ela está em todos os pontos. Por isso a dificuldade de você reunir todo esse conteúdo num curso só. Geralmente o especialista em segurança ele tem um pouco de conhecimento, ou é necessário um pouquinho de cada coisa para poder ter uma visão ampla, né, do que é segurança de fato. Até chegar até na questão do usuário, né, a forma que o usuário trata as informações, que ele cuida das suas informações, a gente brinca que o elo mais fraco da segurança é o usuário. Você pode ter tecnologia, você pode ter políticas e procedimentos, mas se o usuário não estiver bem instruído, ali pode acontecer um vazamento ou uma falha. Exatamente. E é interessante a gente falar disso porque, em especial no período da pandemia, né, e agora a gente ainda tem um reflexo disso, teve um crescimento absurdo de golpes via internet, não é, de transações, e parece que a criminalidade migrou, não é, para a rede aí, e de fato, não é, muita gente caindo em golpes, tendo problemas justamente porque não investe ou não tem um mínimo conhecimento em segurança. Exatamente. A gente costuma dizer hoje, né, no nosso meio, né, de tecnologia, de segurança, que a informação é o novo petróleo, né? Uma analogia assim, eu sempre pergunto, sempre quando a gente vai fazer uma palestra sobre conscientização nas empresas, para escolas, universidades, eu pergunto assim, quando você vai instalar um software, você lê aquela bula, né? Aquele textão, aquelas letrinhas miudinhas, você lê o que está escrito ali? Porque ele está falando, um exemplo, no Instagram, você está autorizando o acesso à sua câmera, aos seus contatos, à sua localização, né? Ao monitoramento das suas atividades, dos seus softwares. Aí uma outra pergunta. As maiores empresas de tecnologia do mundo hoje, né, já voltando para a questão da internet. A gente pega, eu vi ontem hoje de manhã, uma entrevista da Forbes, uma matéria da Forbes sobre os bilionários que mais multiplicaram o seu patrimônio, né, nesse ano, de pandemia para cá, especialmente esse ano. São as empresas de tecnologia. Meta, né, Microsoft, o Google, né, a Alphabet, a Apple. A maioria dos softwares que a gente utiliza dessas empresas, nós não pagamos. Como que elas são as maiores empresas do mundo hoje e a maioria dos sistemas que a gente utiliza deles a gente não paga? Aí uma outra coisa, né? Se a gente não paga pelo produto, nós somos o produto. Aí a resposta, por que os golpes estão voltando mais para as pessoas via internet, né? Via plataformas, via aplicativos? Justamente por aí. Porque aqui está a informação e aqui está o grande valor disso tudo, né? As pessoas vão ali, vão fazendo check-in nos lugares que vai para uma praia, posta uma foto no momento que está na praia, né? Um exemplo que eu sempre dou, um grande amigo foi para um shopping, postou uma foto em família no shopping. Quando chegou em casa, não tinha mais nada. Exato. Né? Então, assim, a informação, ela vale muito, e a gente não tem esse cuidado com a informação. Então, as pessoas usam informações de nós mesmos, né? Informações que nós mesmos publicamos, nós mesmos disseminamos pela internet, pelas redes sociais, e os golpistas utilizam isso contra nós mesmos. É um post, é uma evasão do Instagram, que manda uma mensagem para um amigo, estou vendendo isso, estou vendendo aquilo, as pessoas acreditam, faz o Pix, né? Então, é muito óbvio, eu sempre falo assim, é o óbvio. O golpe, ele sempre está numa coisa muito simples que faz parte do nosso dia a dia. Se a gente prestar atenção, né, a respeito do software que a gente instala, que o software monitora o nosso comportamento. Eu desafio as pessoas, né, a analisarem isso. Todas as propagandas que a gente recebe em celular, internet, no navegador,
no aplicativo, São direcionados. são direcionadas. Se você não vai comprar naquele momento, mas pode ter certeza que faz parte do seu dia a dia. Exato. Por quê? Justamente porque estão monitorando o nosso comportamento. Ah, nossa, eu falei com um amigo, vontade de ir para Ubatuba, final de ano. De repente aparece notificações, propagandas de pousadas em Ubatuba. Não é? Estou mentindo? Justamente porque nós autorizamos e nós alimentamos esses sistemas que geram valor para as grandes massas. Exato. É exatamente isso, né? Essas empresas comercializam esses dados, entre aspas, Exato. de uma maneira direcionada. Às vezes não é nem um comércio direto, né? Por exemplo, ela nem vai avisar a sua agência de viagens a respeito do pacote. Não. Ela vai direcionar o pacote para quem falou sobre ou pesquisou sobre, né? Enquanto propaganda, e aí cobrar do sujeito. Olha, Exatamente. Estou encaminhando direcionado. Até aí, ainda é um direcionamento, não é? O problema é quando essa informação que é preciosa cai na mão, não é, de quem não devia. Exatamente. É justamente isso, né? O marketing digital compra essas informações, né, das grandes empresas que detêm essa informação, que são essas big techs, e direcionam, né, a propaganda dos seus produtos. Quando a gente fala assim, sofri um golpe, ou sofri um vazamento, houve um vazamento de uma empresa, houve um vazamento de informações pessoais de alguém. Só de um CPF, talvez isso não é tão relevante. Mas vamos pensar em milhões. Um exemplo, teve um vazamento do Serasa, né, um caso que aconteceu no Brasil, mais de 150 milhões. Disseram que foi em 200, praticamente toda a população brasileira. Imagina isso na mão de empresas de marketing, o quanto isso eles potencializam. É justamente que está aí o negócio, o business, né? Os hackers, né? Não os hackers, a gente usa essa terminologia de forma errada, porque hackers são pessoas que pesquisam, são pessoas que buscam informação e conhecimento sobre a conectividade, sobre, né, como tratar a informação de forma inteligente. Na verdade, são os hackers maliciosos que utilizam a informação e ganham dinheiro em cima disso, vendendo essa informação, derrubando o sistema, né, deixando indisponível o sistema de grandes empresas, de grandes corporações, que em cadeia isso vai afetar todo mundo, né? Imagina o WhatsApp. Se eu não me engano, foi o ano passado, o ano retrasado, ficou um dia fora. Quantas pessoas foram prejudicadas porque vendem pela internet, utilizam o WhatsApp para comunicação, para vender e tudo mais. Aí está o X, né? Dessa questão, não é? Olha, a gente teve quase uma sequência aí, né, em pouco tempo, que foi a aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, no país, aquele mega vazamento de dados e pandemia tudo ao mesmo tempo, não é? Parece que foi aí a tempestade perfeita, não é? Parece que é tudo conectado, mas realmente é, porque as pessoas, os hackers maliciosos, né, vamos assim dizer, que usam a informação para monetizar, para ganhar dinheiro com isso, aproveitaram o momento, a situação do país. Todas as empresas, ou a maioria das empresas que puderam ir para home office, foram para home office, concorda? Uhum. Então isso, quando a gente leva uma empresa para um estado de home office, a maioria das pessoas não estão preparadas para trabalhar de casa, não tem um nível de segurança que lá dentro da empresa tem. Vamos pensar em tecnologia, em camadas de segurança, né? Lá na empresa tem um firewall, tem um link monitorado, né? Tem um antivírus corporativo. E nem todo mundo levou isso para casa. Muita gente foi trabalhar de casa com notebook pessoal, com computador pessoal. Então, cara, isso criou uma bolha, uma superfície de ataque que a gente fala, que é quanto mais modelos de dispositivo você tem, celular, notebook, computador, servidores, portais web, tudo isso conectado gera uma superfície de ataque. E para você cuidar dessa segurança, é muito difícil, leva tempo, é trabalhoso. Então foi muito rápido. Veio a lei exigindo mudanças. Por um lado é muito bom, porque a segurança, ela motiva a evolução tecnológica. Porque a segurança ela exige que você tenha um endpoint, um antivírus corporativo, que você invista em backup, para você ter, caso aconteça alguma coisa, você consiga voltar, você ter um disaster recovery, que a gente fala, você conseguir voltar. Você ter um firewall para você ter um controle de tudo que acessa e sai da sua empresa. Agora imagina isso, você ir para home office, tudo isso acontecendo em sequência. Vazamento de informações em massa. Mas isso é proposital, não é coincidência, né? Uhum. Isso foi justamente por ter essa superfície de ataque muito ampla, entre aspas, ficou muito mais fácil para eles poderem explorar isso, né? E também por um outro lado que assim, né, o crime físico real, né, vamos dizer assim, né, ele migrou para isso, né? Inclusive o financiamento da criminalidade online
migrou para aí e hoje a grande movimentação financeira está no crime online. São informações que a gente não vê muito na internet, não vê muito nos jornais, mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver que o cybercrime hoje movimenta mais que o narcotráfico no mundo. A gente está falando em trilhões de dólares. Né? Por exemplo, o ransomware, né? Não sei se todo mundo conhece, o ransomware é um malware, um vírus, que quando a pessoa pega ou a empresa pega, ele criptografa as informações. Eu conheço muitos empresários aqui em Batatais que pegaram, muitas empresas que sofreram com esse ataque. Ele criptografa a informação e pede um resgate em Bitcoin, em moeda digital. Então, olha só que interessante, né? Na segurança, existem 3 pilares importantes, que é a confidencialidade, que é garantir que aquelas informações estão sendo acessadas por quem deve ser acessado. A integridade é o garantir que aquela informação, aquele documento que eu gerei, que foi gerado, ele não seja alterado, ou se for alterado pelas pessoas devidamente autorizadas. E a disponibilidade. Imagina um e-commerce, imagina um site, uma TV. A TV ela precisa estar disponível, ela precisa estar conectada, precisa estar acessível sempre que necessário. Né? O ransomware ele compromete esses 3 pilares. Por quê? Ele criptografa a sua informação. Então você não consegue acessar mais. Então aquela informação já não está mais disponível. Ele criptografou, ou seja, ele alterou como é que fala? Acabei de falar, perdão. Confidencialidade, integridade, porque ele alterou o arquivo. Né? O ransomware ele altera o arquivo, é integridade. E a confidencialidade, porque ele foi acessado, ele foi copiado muitas vezes para outros lugares, e mesmo que o cliente, mesmo que a empresa ou a pessoa pague pelo resgate, para ter uma chave e descriptografar a informação, aquela informação ela já foi copiada, muitas vezes ela foi vazada na internet, ou ela vai ser dados de clientes, dados de vendas, de planilhas de cliente, né, os seus números, o seu faturamento. Ou se você é uma empresa de marketing, por exemplo, você tem ali milhares de clientes, milhares de endereços, e-mail. Imagina isso isso é uma arma, né? Uhum. Isso é uma arma. E é justamente isso, né? Então o sujeito acaba ganhando dinheiro, te chantageando para devolver os seus dados, não é? Toda a sua ação aí. Pode também ganhar dinheiro vendendo esses dados, não é, que ele absorveu, né? Porque a gente também tem aí a chamada espionagem industrial, né? Que muitas vezes a gente fala também de espionagem comercial, né? O pessoal falava muito da industrial no sentido de copiar, né, equipamento, produção, etc. Mas às vezes eu ter acesso a quem é teu cliente, a quanto você está cobrando, me dá uma vantagem de eu oferecer o meu produto mais barato, né, de eu tentar negociar de outra forma. Então tudo isso vai minando aí o teu trabalho e fazendo com que alguém lucre com essa informação que foi roubada. Exatamente, né? Voltando no ransom, você pagou, você recebeu, você teve acesso novamente às suas informações, aos seus dados. Mas imagina um cenário de uma indústria, né? Eu tenho clientes que eles até falam, eu posso ficar fora do ar 1 semana, mas se eu perder as minhas informações, meus desenhos de máquinas, né? Todo o processo industrial ali, eu já vi empresas fecharem quando sofrem ataques, não consegue restabelecer, não consegue restaurar suas informações. E além disso, é o que você acabou de falar, né? O mundo, por mais que o cara pagou, recebeu a chave, voltou a informação, vida que segue, não. Nada de graça, né? Nada é à toa. Essas informações muitas vezes vão para outras indústrias, são vendidas para o concorrente, né? Para outros países que fabricam o seu produto, né? Que adquiriram em minutos, ou melhor, adquiriram não, né? Conseguiram, tomaram posse do seu conhecimento, da sua inteligência, do seu negócio, talvez de anos, de décadas. Isso acontece muito. A gente vê no mercado, né? Produtos consolidados há anos, de repente, surgem produtos tão parecidos assim, né? em um curto espaço de tempo. Será que foi um desenvolvimento tecnológico de uma inteligência do outro lado ou se realmente teve vazamento de informação? Né? A gente fica com essa dúvida. Até surgiu um filme. Eu comecei a escrever um livro sobre segurança, né? Eu tive essa ideia, eu converso muito com a minha esposa sobre isso. E saiu aquele filme na Netflix, O Mundo Depois de Nós. Já assistiu? Sim, sim. E é justamente isso, né? A dúvida que a gente tem, o quão longe pode chegar isso, né? Os ataques cibernéticos, e além da indústria, além do comércio, atingir a níveis de satélites de comunicação, por exemplo, porque são máquinas aqui na Terra que comandam os satélites. Então imagina hackers tomarem posse disso e
acabar com a comunicação, questão de GPS, de geolocalização. Imagina os bancos, né, o quanto sofreriam com ataques desse nível. Até um grande historiador ele fala que, né, o mundo voltaria à Idade das Pedras se acontecesse algo desse tipo. E de fato, né, quando a gente coloca todas essas possibilidades, a movimentação financeira que tem em torno disso, isso também está colocado na nossa dependência de todas essas estruturas, né? Então, uma coisa conecta com a outra, não é? A gente acaba vendo isso. Vamos pensar num dia sem WhatsApp, né? O que gerou, para a gente ver o tamanho da demanda, né, da necessidade. O banco, né? Às vezes a gente está lá na fila do banco, caiu o sistema. Poxa, né? transtorno que gera. Você não consegue fazer nada, você fica parado e etc. Muitos ainda têm coisas simples, né? Como uma planilhinha lá, um envelopinho, uma coisa assim, eu só vim fazer um depósito. Então ainda consegue fazer operacionalmente de maneira artesanal, né? Física ali, para depois lançar no sistema. Mas nem todo lugar tem isso mais. Vamos pensar assim, as empresas, na maioria das vezes, infelizmente, só tomam conhecimento da importância de investir em procedimentos de segurança quando sofre algum tipo de violação ou quando sofre algum tipo de indisponibilidade. Né? O grande exemplo que eu dei do e-commerce, imagina um site, você depende do WhatsApp, você depende de um portal de vendas e aquele portal fica fora. Então, muitas pessoas, muitas empresas só vão tomar ciência, tomar conta da importância da segurança por trás disso, depois que sofre um prejuízo, né? Depois que sofre pela indisponibilidade. Uma empresa que deixa de investir em segurança, depois que sofre um ataque de ransomware, depois que perde uma informação ou fica dias fora do ar, o sistema, né, inoperante. Imagina, você está com o sistema fora do ar, sua empresa não está girando, mas você está pagando a folha, né? Você tem todos os seus funcionários, está pagando energia, o prédio, a locação. Então, o custo, muitas vezes, não é olhado dessa forma, né? Porque você continua pagando, você continua tendo custo de produção, você continua tendo as suas despesas mensais, a sua folha continua ali. As empresas não olham com carinho para a segurança dos seus dados e mais ainda, né? Não pensam que a tecnologia ela faz evoluir, te traz segurança, muitas vezes automatiza muita coisa, deixa mais rápido os processos. Muitas pessoas ainda veem como custo, como gasto. Preferem utilizar softwares piratas. Vamos pensar nisso. Quantas empresas abrem, pensam no custo de tudo. Quanto vai ser de despesa, quanto vai custar isso, aquilo. Mas não investe no Windows original, por exemplo. Vamos lá, vamos voltar lá no ransomware. Hoje as pessoas colocam o Windows pirata, aí baixa o famoso crack lá, né, para ativar o Windows. Gente, nada de graça. Aquele crack ali vem com um malwarezinho, com um vírus, que vai abrir uma portinha de conexão para os caras acessarem sua máquina, acessarem sua rede, ter acesso aos seus dados, né? Aí vamos lá, criptografa. Ou muitas vezes você nem precisam criptografar. Às vezes o interesse só está ali na informação. Pega a informação, silenciosamente, você nem percebe. Né? Ou gera todo um incidente no seu ambiente. Pode criptografar, pode deixar indisponível. E participação aqui do Renato, não é? Falando exatamente dessa fragilidade e comentando isso, né? Que as empresas ainda, né, pensam no furto físico, né? Então investem em segurança, em câmera, em portões, em concertina e etc. E esquecem o virtual, onde muitas vezes deixam uma coisa extremamente fragilizada. Muito, muito boa colocação, e é justamente isso, é a comparação que nós sempre fazemos, né? A segurança digital, a segurança da informação, ela está totalmente associada à segurança física, à segurança patrimonial. Eu sempre correlaciono as informações. A gente investe em cercas, a gente investe em alarmes, sensores, né? Na segurança patrimonial você tem ali as guaritas, né? As rondas, né? Todos os sensores que são checados e tudo mais. E na segurança da informação é a mesma coisa. A gente precisa investir num firewall, né, para você ter o controle de acesso digital, né, acesso à internet, tanto de dentro para fora, dos seus colaboradores, da sua empresa, o que eles estão navegando, o que eles estão acessando, né, para onde estão navegando, e também evitando, né, você ter o controle do que está acessando de fora para dentro a sua empresa. Você precisa investir
eu falava com o Luciano, em mais links de internet. Imagina um data center. Como que você gera mais disponibilidade? Ao invés de você ter um link de internet, você tem pelo menos 2, 3. Você investir em no-break para que, se tiver um pico de energia, né, seus equipamentos não desligarem. Não só não desligar para ficar disponível, mas também para não queimar, não estragar, não danificar o equipamento. Você investir na conscientização das pessoas, porque você investe, imagina, você investe em segurança no antivírus, no backup, no seu firewall da sua empresa, mas você não treina as pessoas para que não cliquem em links que não estejam esperando, ou que não conheçam, para que não abram e-mails, não abram anexos, PDFs, que não estão esperando, ou que não sejam de pessoas que você conheça, né? Imagina, a gente fala muito sobre isso, você trabalha numa empresa e você é do setor industrial, e você começa a receber boletos. Acontece muito, né? 93% dos ataques, gente, 93% dos ataques hoje no mundo, a empresas, ataques direcionados, são via e-mail. Não sei se vocês sabiam disso. Então imagina, quando a gente vai dar palestra de conscientização, a gente fala assim, se você receber um e-mail que não tem nada a ver com o seu assunto, com a sua área, mesmo que seja de alguém dentro da sua empresa, não abra. Direcione para quem é responsável. Você recebeu um boleto de um pagamento, mas você é da indústria, você é um coordenador, um gerente, um cara da indústria, trabalha diretamente com os projetos, não tem nada a ver com o financeiro. Então direcione para o financeiro checar, validar se realmente é um boleto que precisa ser pago. Ah, mas eu recebi um boleto pessoal. Está errado também. O e-mail corporativo ele é usado para a empresa. Então a gente precisa ter ações, né? As pessoas precisam ser conscientizadas de alguns comportamentos que devem ser evitados e comportamentos que devem ser executados para evitar esses ataques, evitar os golpes. Porque muitas vezes o vírus ele não se aloca sozinho. É um anexo que a gente abre, é um link que a gente acessa, um site não seguro que a gente acessa. E às vezes a invasão se dá muito tempo depois da abertura desse arquivo. Exatamente. Né? Então a pessoa não consegue nem lembrar, não percebe, em que momento isso ocorreu. Imagina, um cliente nosso, aqui de Batatais, pegando a linha do tempo, a gente fez toda a cronologia do ataque. Um colaborador, através de um e-mail, abriu o e-mail, baixou o anexo malicioso, porque muitas vezes o anexo que você baixa ali, um PDF, uma imagem, é realmente um PDF, é realmente uma imagem, mas vem junto, né? Vem um payload ali que a gente fala, vem um arquivo malicioso ali dentro, que ele se instala, é como você falou mesmo, Luciano. Às vezes a pessoa não percebe no momento. Os hackers maliciosos, eles instalam, fecham uma conexão, eles abrem uma conexão mesmo, de fato, entre a empresa e os computadores deles. Aí eles fazem todo o monitoramento ali do ambiente, né? Eles rastreiam as informações, mapeiam onde está cada coisa, cada informação. O que aconteceu nesse cliente nosso? O usuário baixou o arquivo, depois de mais ou menos uns 3 meses, os caras criptografaram o servidor de arquivos, criptografaram o backup dele, e na sequência foi criptografando os servidores de aplicação. Um colaborador que estava trabalhando num turno da noite, quando chegou para trabalhar, não conseguiu acessar o ambiente. Aí sim avisou o time de TI, não estou conseguindo acessar. Quando foram perceber, já estava tudo criptografado, já não conseguia acessar mais nada. Aí nós fomos chamados para fazer toda a mitigação, restabelecer o ambiente, mas aí foram dias. Então imagina isso, tem empresa que não pode ficar minutos fora do ar, imagina empresas que ficam dias fora do ar. Empresas que vendem online, por exemplo. E aí, essa é a pergunta do Carlos aqui, né? Dá para reverter, mesmo com o tempo, como você falou? Dá para reverter. Como? Você investindo na proteção, né? na prevenção. A gente fala assim hoje em dia no mercado de cibersegurança, não é se você vai ser atacado, é quando. E eu vou além. Não é quando mais também, porque nós já estamos sendo atacados o tempo todo. Para quem trabalha com tecnologia, você publicou algo na internet, um servidor novo, uma aplicação nova, já existem bots do mundo inteiro, já começa a bater ali para entender o que é aquilo, qual versão que é, qual é o IP, onde está localizado. Então o tempo todo a gente já está sofrendo ataques. Então a gente precisa investir em prevenção. Como que é essa prevenção? Você precisa ter o controle de acesso. Quem que acessa a sua informação? De onde acessa? Né? Você precisa investir em backup, por exemplo, para que se acontecer ou quando acontecer um ataque, um vazamento, uma indisponibilização do seu ambiente, você consiga em tempo hábil voltar essa informação.
Então, imagina, você foi atacado, existem várias formas de ser atacado. Você podem apagar a sua informação, podem criptografar a sua informação, podem derrubar o teu data center, né, gerar uma indisponibilidade, mas para cada situação dessa existe uma forma de você voltar. E você tendo um backup, você tendo um plano de rollback, né, um plano de desastre, né, uma política de desastre cover que a gente fala, que é você ter uma documentação de como voltar em determinada situação, aí sim vai ser legal. Porque o ataque vai acontecer. Um dia vai. As empresas vão ser atacadas, vão ter um vazamento de informação, vão ter uma disponibilidade no sistema. Então, é você estar preparado para quando isso acontecer, você conseguir se restabelecer o mais rápido possível. Também é importante a gente pensar, né, exatamente nessa questão que você coloca, prevenção. Prevenção. Né? Não prevenir ou fez tudo errado, aí quando vem é difícil e muitas vezes vem nesse clima de chantagem, né? Ou seja, pague para ter o restabelecimento, etc. e tal. E a gente viu muitas empresas passarem por isso, né? Vê o tempo todo. E você coloca uma questão que a Karina coloca aqui também, né? Você citou a questão de equipamentos diferentes, né? Com a pessoa utilizando Exato. Em casa e tal. Ela pergunta isso, né? Diversidade de equipamentos na própria empresa também é um risco? É justamente aumenta a superfície de ataque. Quanto mais equipamentos de marcas diferentes, de modelos diferentes, com softwares de versões diferentes, então a superfície, o que seria isso? Imagina, o Windows 7, a Microsoft nem dá mais suporte. Olha só, a Microsoft nem dá mais suporte. Muitas empresas ainda utilizam o Windows 7 como uma base de sistema operacional para suas máquinas. Geralmente máquinas mais antigas. A Microsoft não levando mais atualizações, correções, ou seja, está mais suscetível a falhas. Então, para explorar esse tipo de vulnerabilidade, de sistema que não tem mais correção, é muito mais fácil. Aí, em contramão, você tem Windows 11, Windows 10, você tem Linux, aí você tem celular com Android, você tem iPhone com iOS, né? Você tem câmeras da Intelbras que tem uma certa versão de firmware, de software. Aí você compra uma câmera mais nova que tem uma outra versão, porque muita gente não se preocupa em atualizar o software dos equipamentos que estão conectados na rede. Porque não é só computador, não é só o celular. Tudo que está conectado à rede, existem atualizações. A câmera, o seu leitor biométrico para o controle de acesso, o seu relógio de ponta, a sua TV. A TV tem atualização. Então, é o que a gente chama de IoT, né? A internet das coisas hoje. Tudo está conectado e tudo tem uma versão de software que faz todo esse controle de acesso. Então, a superfície de ataque é justamente isso. Essa grande quantidade de equipamentos, grande quantidade de versões e a dificuldade que os times de tecnologia dentro das empresas têm para cuidar disso tudo, de deixar esse ambiente atualizado, esse ambiente seguro. Por quê? As atualizações, na maioria das vezes, é justamente corrigindo falhas de segurança. Então, se o seu Windows está pedindo para você reiniciar porque atualizou, reinicie. Ah, pô, que chato. Não, cara. Muitas vezes é um pouco burocrático, é um pouco chato, mas é necessário. A atualização é fundamental. Do seu celular, do seu computador, dos servidores da sua empresa. Por isso, isso vem junto com a questão legal de você utilizar softwares sempre originais. Compre as suas licenças, não... O barato sai caro, gente. Atualizar o pirata está correndo o risco aí de você estar... Um outro exemplo. Um outro cliente nosso, um amigo, tinha um servidor, ele estava pedindo para ativar o Windows. Ele levou para uma assistência, o cara usou um crack. Quando ele voltou para a empresa, espetou na rede, criptografou tudo. Porque usou um crack, Cara, mais uma vez, precisa entrar na sua contabilidade, precisa entrar no seu planejamento de custo, os seus softwares. Por quê? Imagina, você não vende o seu produto, você não dá o seu produto de graça. Quem desenvolveu isso também não. E quando você está pagando pelo uso, né, que a gente compra uma licença de uso, né, de software, isso vem junto com suporte, isso vem junto com atualização de segurança e tudo mais. Então você está garantindo que o seu ambiente esteja seguro, mais seguro, né? 100% nunca está. Mas essas formas de você manter atualizado, você ter um backup, você treinar as pessoas, isso vai elevando o nível de segurança. E você tendo um plano, né? Empresas que já evoluem, vamos pegar a LGPD aí, né? Empresas que já evoluem para uma política de segurança, ali você vai ter normas de acesso, você vai ter um controle de quem acessa, o que acessa, de onde acessa. Né? Você vai ter controle de backup,
como que vai ser esse backup, onde vai ser armazenado, de que forma, quantas cópias, quanto tempo você vai ter de retenção desse backup, né? Que imagina o backup. O backup talvez de uma semana atrás, tem empresa que já não serve mais. Tem empresa que o backup tem que ser de 1 hora atrás. Porque se eu tenho backup, mas o backup é de 1 mês, de 1 semana, já não serve mais. Imagina uma base de dados de clientes, de vendas que é atualizada constantemente. Então, entendeu? Então, para cada cenário, para cada empresa, é tratada a segurança de uma forma muito específica. No próximo bloco eu vou falar com o Aleph aqui um pouquinho de esportes, mas vou aproveitar aqui a pergunta da Juliana com uma questão da invasão pessoal. Não é? A gente vê às vezes conta invadida, a conta do WhatsApp invadida da pessoa, né? Sempre aquele golpezinho de pedir dinheiro. Né? Ela pergunta como é que se evita isso e se de fato, né, isso também é um alvo na dimensão que a gente imagina. Né? Então, está acontecendo cada vez mais na rotina. A dimensão é maior do que a gente imagina. Às vezes a gente não acredita porque não acontece com a gente, ou quando acontece a gente não tem a dimensão da proporção que isso pode tomar. E como evitar? Hoje, a maioria dos softwares, a maioria dos aplicativos, na maioria dos portais online, tem um segredinho que chama MFA, né, que é multifator de autenticação. Eu sempre indico isso para todo mundo. Utilize o multifator, porque imagina, você tem seu Instagram. A maioria das pessoas que tiveram as suas contas invadidas, justamente por usar uma senha muito fraca, ou por instalar outras coisas, ou por clicar em links que não deveriam, e né, acabaram perdendo seu acesso ao Instagram. Como evitar isso? O multifator. Se você entrar nas configurações, na engrenagemzinha de todos os aplicativos, esses mais famosos, os portais de compra, né, do seu e-mail, você vai lá habilitar lá, né, na engrenagemzinha lá em configurações, segurança, multifator de autenticação. O que é? Você vai, ou através de um outro aplicativo, que pode ser um Authenticator, depois a gente pode passar as informações, né, divulgar para vocês. Você instala um aplicativo, ou você escolhe se você vai receber um código por SMS ou por e-mail. Então, toda vez que você fizer um novo acesso, acessou de um outro equipamento, você tem que confirmar que é você mesmo que está acessando. Você tem que digitar um código ou responder uma pergunta. Então, isso é muito importante. Mas eu vou ter que fazer isso toda hora que eu acessar? Não. Você instalou uma vez no seu celular, você não vai precisar mais ficar colocando esse código. Mas, se um atacante, uma pessoa mal intencionada, né, tiver acesso ao seu e-mail, à sua senha, ele não vai conseguir acessar, porque ele pode até ter a sua senha, mas ele não vai conseguir acessar porque vai pedir o código e você não vai passar. E você vai ser notificado que alguém tentou conectar no seu e-mail, no seu aplicativo, no seu portal. Então, a grande dica do momento é essa. Mas não se contentem, né, só com isso. Você tem que ter uma senha legal, você tem que evitar clicar em links que você não conhece, que você não está esperando. Gente, não confie naquilo que é muito simples. Uma oferta de emprego para ganhar muito, a venda de um celular muito barato, a venda de um carro muito barato. É óbvio. Resgate de pontuação. Resgate de pontuação. O banco te pedir para trocar senha. O banco não te manda mensagem para trocar senha. O banco não te pede, não te manda um e-mail pedindo para você trocar a senha. Então, é muito óbvio. Né? Evite acreditar naquilo lá que é muito fácil. Uhum. Tem uma questão aí com esse grande vazamento de dados que a gente teve, não é, lá atrás, que é também, às vezes, as pessoas terem os seus dados e usarem isso como informação. Não é? Por exemplo, eu já recebi e-mails de banco que eu nem tenho conta, né, em que constava meu dado e constava o início do CPF, etc. Né, tudo com uma naturalidade, assim, com uma autenticidade de informação que engana, né, que se não fosse o fato de ser bancos que eu não tenho conta, né, a tentação de clicar seria grande. Né? Então também tem isso, né, o acesso à informação ajudando nos golpes. Tem. Imagina hoje com Vamos piorar um pouquinho mais, né? Vamos elevar isso aí. Imagina hoje com a inteligência artificial. Imagina a inteligência artificial que tem acesso a essa massa de informações que foram vazadas. Porque, gente, o nosso CPF, o nosso e-mail, isso está em todo lugar. Né? Tem como a gente prevenir isso? Tem como a gente dar uma limpada nas redes? Tem. É um assunto que a gente pode tratar disso. Mas a maioria das informações são informações pessoais e que muitas vezes os atacantes têm essas informações quando são vazadas. Então, eles utilizam essa informação para nos levar ao erro, né? Então, a gente recebe uma informação
Imagina, vamos voltar lá, lembra do post de fotos, dos cliques que a gente dá, né, dos check-ins que nós fazemos. Eu gosto de tal carro, eu gosto de ir em tal lugar, eu posto a foto do que eu como, com quem eu estou, onde eu estou, ou onde eu estive. Olha só, nós mesmos alimentamos o grande sistema com informações nossas. Muitas vezes nem são informações vazadas, Luciano. São informações que nós mesmos divulgamos sobre nós mesmos. Então, as pessoas mal intencionadas, os hackers maliciosos, né? Eles utilizam essas informações que a gente chama de engenharia social. Informações que nós mesmos alimentamos os sistemas, a internet, as nossas redes sociais. Porque o ser humano, né, a gente vive numa era que nós temos a necessidade de mostrar o que nós estamos fazendo, onde nós estamos, com quem estamos, o que eu tenho, né? A gente tem essa necessidade. E isso muitas vezes vira contra nós. A gente recebe e-mails com informações, ou mensagens, WhatsApp, SMS, com informações que a gente para e pensa assim, como que eles sabem disso, né? E muitas vezes a gente cai, porque antes mesmo de pensar, nossa, era um golpe, era mal intencionado, muitas vezes a gente já clicou. É um boleto que muitas vezes é do banco que você tem, muitas vezes é um boleto de um banco que você não tem. Aí você faz uma análise ali, não, pô, não é. Mas muitas vezes acontece. Eu já recebi boletos de instituições que eu precisava pagar realmente. Por exemplo, pague com antecedência que você vai ter um desconto. Mas aí quando você escaneia ali o código, você coloca ali o QR Code do Pix, você vê que você está indo para outra conta, para outra pessoa que não é daquela... Olha só o nível. Né? Então, o boleto vem idêntico, igualzinho. Mas quando você vai fazer o pagamento, direciona para uma outra pessoa, para um outro CNPJ, para um outro CPF. Então, é nesse detalhe. Muitas vezes está idêntico. Exato. A inteligência artificial até ajuda nisso. Eu vi casos de influenciadores que estão sofrendo golpe porque as pessoas pegam a voz desse indivíduo, alimenta a inteligência artificial, né? E aí, hackeando aí com dados dos familiares, etc., conseguem mandar áudio forjado. Com a voz da pessoa. Com a voz da pessoa. E aí a pessoa acaba acreditando que está na outra ponta. Né? Eu estou ouvindo a voz. É o famoso deepfake, né? É o deepfake. Então, a inteligência artificial, mais uma vez, olha só, ela vai ser usada, cada vez mais ela vai ajudar em muitas coisas. Vai acelerar muitas coisas, vai automatizar muitas coisas. Mas, infelizmente, também é usado para as práticas não tão legais. Imagina, hoje você consegue. Daqui a um tempo, os filmes vão ser dublados pelo próprio artista. Né? A inteligência artificial vai colocar lá, o cara gravou o filme em inglês, mas vai acabar com esse trabalho de dublagem. Uhum. Porque vai ser o próprio cara falando em português, né? Na voz dele mesmo, original, numa língua que ele não fala nativamente. Exato. E isso para os golpes acontece muito. Pessoas recebem áudio. Gente, toma cuidado. Desconfie de pessoas próximas. Não desconfiar das pessoas, mas das informações que você está recebendo através da rede social, do WhatsApp, do e-mail. Porque vem mesmo. Até o próprio vídeo das pessoas mesmo. Já tem inteligências que fazem não só a voz, mas simulam o rosto numa chamada de vídeo, cara. É absurdo. E é interessante também a gente destacar, não é, como você colocou, né? Toma cuidado com o que se partilha nas redes. Sim, não é? Cuidado. Eu vejo muitas pessoas partilhando, mas colocando informações falsas também no Pior contexto. ainda, né? Em que sentido? Como uma ferramenta de segurança mesmo, né? Eu partilho, mas daquela informação que eu coloquei lá tem um percentual que é fake, né? Para quê? Para dificultar. Você está meio que não criptografando, né? Você está meio que minando aí tampando a interpretação de quem vai ter, né? Exatamente, né? Tentando embaralhando as informações, ludibriar de alguma maneira. Tem uma técnica que a LGPD pede que a gente faça, que é justamente isso, né? Você qual que era o nome, cara? Eu tentei achar aqui, né? Mas aí você embaralha as informações justamente para você anonimizar. Uhum. Você anonimiza a informação para que não identifique de quem é. Como você falou do e-mail, que você vem, aparece o seu CPF lá, 378, ponto, e os 2 últimos dígitos. Então você olha para e fala, opa, é o meu. Os 3 primeiros e os 2 últimos realmente é o meu CPF, mas ali no meio não tem a informação. Uhum. As empresas anonimizam a informação, embaralha essa informação justamente para não identificar. Uhum. Então é legal isso. Pô, saiu com a família, foi pra praia. Gente, não posta na hora. Posta depois que chegou. Isso. Pô, eu quero encher o saco de um amigo, de um familiar, tirar sarro. Pô, tô na praia segunda-feira, você tá aí trabalhando. Cara, manda para ele. Pessoalmente para ele. Não precisa postar para todo mundo ver. Infelizmente, nem todo mundo que segue a gente, que nos acompanha,
tem boas intenções. E não estou desconfiando dos nossos amigos. Porque tem muita gente que nos acompanha, que olha as nossas informações, que não tem boas intenções, né? Vão usar isso contra a gente. O exemplo que eu dei de um amigo de ter a casa roubada. Gente, informações que a gente divulga de outras pessoas também. Mas no acidente, a gente vê muito isso, é muito feio. Aconteceu um acidente, a gente já vai nos grupos. Olha só, acidente na rodovia e tal, com uma vítima, e filma a pessoa no carro. Eu tenho uma amiga que ficou sabendo que o filho morreu por grupo de WhatsApp. Pelo amor de Deus. Exato. Isso é LGPD, a gente não sabe. Mas configura um crime. Configura um crime digital, porque você está invadindo a privacidade da outra pessoa. Às vezes a família não está nem sabendo do que aconteceu. A gente dá um de repórter, né? Muitas vezes filma, tira uma foto desnecessária e sai compartilhando. Isso é crime. E é importante isso, né? O investimento, esse contato, não é para as pessoas, né? Eu acho que a maior dica é essa, né? Ter vários filtros de checagem. Exatamente. Não é? Tomar cuidado com o que se compartilha de dados na rede, não é? Tem uns amigos que eles criaram um código simples entre eles, né? Que é tipo uma senha e contrassenha, né? Para validar, né? Para validar, é isso entendeu? aí. Ó, tipo, aí entrei em contato, vi que a conversa tá estranha, eu digital frase, se a pessoa não É um responde, multifator. só que é um multifator pessoal. Pessoal, né? exatamente. Vi pessoas que estão fazendo isso em família, né? Para dar uma blindada também, né? Empresas de segurança utilizam isso, né? Você acessou a sua empresa num horário que não está programado, eles te ligam e te fazem uma pergunta, né? Você tem que responder um código. Exato. Eles te fazem uma pergunta aleatória e a resposta é mais aleatória ainda. É justamente isso. A gente tem que ter esses cuidados, né? Para as pessoas, né? Para dados pessoais. Não confie em toda a informação que você recebe. Não clique em links que você não conhece, que você não está esperando. Não abra e-mails anexos, né? Não baixe arquivos, né? Que você não sabe a procedência. Então tem que desconfiar, né? Tome cuidado para quem você manda também, qual tipo de informação você está mandando, o que você está postando, sites que você acessa, que você cadastra ali. Imagina, a gente faz tantos cadastros, né? Antigamente era aquela ficha nas lojas e tudo mais. Mas hoje é tudo digital, né? Formulários, a gente preenche em sites para criar um usuário. A gente está colocando informação ali que talvez, mas será que precisa mesmo? Para criar um usuário, precisa do meu CPF, meu RG, meu endereço, cor, sexo. Será que precisa? Né? Então a gente sempre tem que fazer essa pergunta, é o princípio da necessidade. Exato. Neto, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, não é? Para quem tem dúvida, quiser consultar, quais são os caminhos? Olha, eu sou sócio proprietário da EverSafe. EverSafe Tecnologia da Informação, uma empresa especializada em segurança da informação, cibersegurança. A gente trabalha tanto na parte técnica, né, da parte de cibersegurança, a parte tecnológica, mas também a parte de conscientização, monitoramento de ambientes. Quem quiser seguir a gente é EverSafe Oficial no Instagram, no Facebook também. E temos o site eversafe.info. Se quiserem saber um pouquinho mais, tanto de segurança pessoal, segurança dos dados, ou se quiser investir em segurança da sua empresa, quiser fazer uma análise aí de como está a vulnerabilidade da sua empresa, de qual estado que está de segurança da sua empresa, o que você precisa fazer para melhorar aí, né, para você elevar o nível de segurança da sua empresa, pode nos procurar que será um prazer atendê-los.